Novas tecnologias que vão transformar os veleiros ainda nesse século. Talvez. Navegar com a força do vento é uma das tecnologias mais antigas da humanidade. Se falar de barco, eu acho que só fica atrás do remo, provavelmente. Mas, ao mesmo tempo, muitos dos maiores saltos tecnológicos da humanidade, pelo menos com maior impacto, foram produzidos para velejar melhor. Dá para citar, por exemplo, a navegação astronômica, que nos ajudou a entender melhor os astros e até para achar as posições em terra. Ou o cronômetro de navegação, que criou os relógios modernos, muito mais confiáveis, e que de quebra inventou os rolamentos de esfera em gaiolas, que foram usados em diversas outras coisas. Só para dar um exemplo. Então a náutica sempre conviveu com os dois lados se complementando, a tradição e a modernidade. E a gente usa as tradições, e nós que tem pelo menos 4.500 anos como Lais de Guia, que já estava no barco solar do faraó Kelps. Solar era o nome do barco, não com tecnologia solar. É óbvio, mas... E muito do que há mais tecnológico que a humanidade consegue pensar, a gente tem em veleiros também. Muitas das coisas que a gente vai falar aqui estão no auge da tecnologia contemporânea, que podem ter desdobramentos para várias outras áreas. Então eu vou jogar aqui inovações que podem entrar nos veleiros que vão ser fabricados ainda nesse século e que podem fazer parte da rotina de quem mora a bordo de um também. É claro que isso é extremamente especulativo e eu vou colocar junto de cada tecnologia a probabilidade disso acontecer ou não, e também uma janela de tempo que dá para imaginar que isso vai aparecer, se é que vai aparecer. Mas prever o futuro, você sabe que é bem difícil, né? Então deixa aí nos comentários o que você acha que pode aparecer ou não, e o impacto que você acha que isso vai ter na vela e no mundo também. Quem assiste a regata Mini Transat, que tem barcos pequenos de 20 pés atravessando o Atlântico, já deve ter visto a proa Skoll. É um casco com uma proa muito larga e é bem plano, inventado por David Rayson para a Mini 650 de 2011, e que dá muita estabilidade de forma, muita área no convés. E essa geometria cria um casco com muito espaço, especialmente na proa, que geralmente tem um espaço bem menor em um veleiro. Aquela cama de proa, que geralmente é um triângulo em que os pés de um casal se tocam, pode ser bem mais larga. Esse é um ponto que certamente vai fazer sucesso em barcos de cruzeiro, como a popa larga já fez, desde os anos 80 ou 90. Por outro lado, há alguns contras. Os cascos Skoll tendem a ter mais área molhada e arrasto do que os cascos tradicionais, e o seu desempenho em ondas inclinadas é muito complexo. Precisa planar acima delas para poder render. Caso contrário, eles batem forte na proa e causam um impacto bem desagradável. Em cruzeiros experimentais, já existem alguns protótipos, como o Sail Skoll 37, que é um conceito da VPLP. Mas ainda há pouca produção em massa, acho que quase nenhuma. E a chance desse formato se tornar comum em veleiros de cruzeiro recebe uma nota em torno de 6 ou 7 da minha avaliação aqui, e o horizonte provável algo como daqui a 5 ou 15 anos. Tempo para amadurecer os designs e testes, e o público comprar essa ideia também. Tipo, é meio feio, parece um tamanco. E se hoje tem gente que escolhe o barco só pelo fato de ter 2 rodas de leme, meio que sem saber para que servem elas, imagina esse formato aí. Eu diria que é uma questão de virar moda ou não. Também de aspectos técnicos. Até que saiam modelos comerciais no mercado, eu chutaria que seria assim, tipo, 2030 em diante. Um chute bem chute mesmo. Outros são hidrofólios, aqueles apêndices em asa que fazem o barco planar acima da água. Você deve ter visto já em alguns barcos de regata muito incríveis, ou então em barcos bem menores, pranchas e tal. Voar dessa forma reduz drasticamente o arrasto e permite alcançar velocidades até o dobro ou o triplo da velocidade do vento, às vezes contra ele na real. Também é preciso considerar que quando você anda mais rápido que o vento, ele tá meio sempre contra você, porque a velocidade do vento que você gera supera a velocidade do vento real. A experiência em corridas como Mocha TS40 mostra que depois de levantados, os cascos andam em velocidades completamente impossíveis para veleiros normais. Tipo assim, 20, 30 nós. Em tese, isso também pode permitir a gente desviar de tempestades, porque é possível talvez andar mais rápido do que elas e desviar, né, ou achar uma rota que você consiga fugir, né? Mas não é simples assim. Na verdade, nunca é, né? Os sistemas de foil são complexos, caros e potencialmente perigosos, talvez desastrosos. Eles exigem reforços de carbono, automação e eletrônica sofisticada que você fica dependendo dela também. E esses sistemas costumam quebrar o Feng Shui e jogar água no chope do velejador mais raiz. Esses sistemas ocupam um espaço interno também do mecanismo, porque geralmente é retrátil, tem que subir e descer, né? E pode deixar as ancoragens muito mais complicadas, porque se o barco já tem um calado alto, mais isso, né? E outra, se você encalhar com eles, eu acredito que tem uma chance grande de forçar o casco de forma feia.
apesar de que ele já sustenta o casco quando voa, né? Até hoje, nenhuma grande marca de cruzeiro lançou um veleiro com um hidrofólio de produção, a não ser construtores muito de nicho, tipo o Gunboat G4, que é lindíssimo e é um dos catamaras mais incríveis que eu já vi, mas capotou. Olhando esse vídeo, dá pra imaginar por quê, não dá? E por causa da complexidade, eu diria que a chance disso acontecer tem uma nota baixa, 3 de 10, em um horizonte longo, talvez em 2040, 2050, a menos que surja um avanço revolucionário, assim, sabe, algo realmente muito distinto. E um deles são hidrofólios não tão extremos, o que não faz o barco flutuar, sair totalmente fora d'água, mas subir um pouco a linha d'água. E isso traz resultados não tão extremos como os foils em si, de baixa sustentação, e que o Carlos Menera usou na Mini Transat e que foi legal, teve um bom resultado. Aí, pode ser, cara. Eu colocaria ainda aqui, falando com o Alban Rassolan, que eu entrevistei uns episódios atrás, e que corria na Mod 70, não é tão gostoso, calmo e relaxante velejar em barcos que andam a 30 nós. Também quebra o Feng Shui do velejador. Bastante. De cruzeiro, velejador de cruzeiro. Navegação quântica. Uma outra coisa que parece ter saído de filme de ficção científica. O GPS, quando surgiu para a maioria dos veleiros lá pelos anos de 1990, foi uma revolução e tornou a navegação noturna ou longe da costa muito mais fácil. Qualquer tipo de navegação, na verdade. E mais fácil e segura. Especialmente para navegadores de final de semana e que não tinham tempo para aprender a navegação tradicional, com sextante, né, ou navegação de cabotagem, traçando visadas, né, e triangulando esses pontos. Mas o GPS tem lá seus problemas. Parece que especialmente agora na guerra da Ucrânia tem um desenvolvimento muito maior de tecnologias para bloquear os sinais do GPS e de outros GNSS, né? Tipo, a gente tem, né, o sistema, o Galileu da Europa, tem o GLONASS, que é o sistema da Rússia, tem o chinês também, há vários desses sistemas hoje. Então, há um esforço enorme para desenvolver uma nova revolução, uma nova tecnologia que não dependa de satélites ou de sinais externos. Sei que navegação quântica parece meio papo de coach, mas eu prometo que é coisa muito séria, que eu tô falando de algo bem real. Já está em fase de testes no meio militar uma navegação inercial baseada em sensores quânticos, átomos em baixíssima temperatura, né, em um estado especial, que calcula a posição sem o GPS, sem nenhum tipo de sinal externo. Já existem países testando isso em aviões e navios, uma alternativa para esse problema na guerra. Na Inglaterra, inclusive, provaram que esses sistemas não são derrubáveis ou sabotáveis, pelo menos externamente, né? Porque medem o movimento dos átomos congelados, que estão ali dentro do barco. Na prática, significa um backup total contra qualquer interferência externa, com exceção de um míssil na sua direção, ou um rombo no casco, óbvio, né? Mas não precisa de satélite, não precisa de rádio e funciona até em submarino a muitos metros, centenas de metros abaixo da linha d'água. O lado ruim é que hoje esses aparelhos são grandes, complexos e caríssimos. Precisam de criogenia, temperaturas próximas ao zero absoluto, que é menos 273,15 graus Celsius negativos. Se gelar cerveja já é uma dificuldade para muitos velejadores mais raiz, imagina chegar nessa temperatura, muito embora sejam só poucos átomos que precisa refrigerar, né? Mas mesmo assim, então provavelmente só vai haver versões miniaturizadas disso daqui a muitos anos. Com certeza vai ser usado primeiro em barcos de pesquisa, marinha de guerra, marinha mercante e com muito recurso. Para barcos de cruzeiro como o meu, por hora, eu acho que a nota tá ali em 2 de 10. Aparecendo em backup de veleiros de luxo depois de, sei lá, 2050, não sei. O velejador raiz ia torcer o nariz, ia achar um jeito de criticar, mas ia usar também. Certeza. E óbvio que eu vou deixar aqui o meu pedido para você dar like, se o hype estiver disponível ainda, dê um hype, por favor. Comente o que você acha que não tem muito sentido, que você acha que tá errado e também, por favor, elogie o que você acha que é bacana também, que dá certo. E temas que você gostaria de ver por aqui, eu olho muitos comentários desse quadro pra gente saber o que a gente vai falar depois. E se você gostou muito, muito mesmo, deixa alguma coisa lá no Apoia-se, é muito importante pra gente, é o que mantém esse canal. Aparece o QR Code em algum lugar aqui e tem na descrição também um link pra você clicar. Fazendo isso, você participa do nosso grupo de WhatsApp, onde eu tô sempre lá presente pra você conversar, a gente trocar uma ideia junto com outros velejadores e eventualmente eu faço sorteios também de aulas de vela, de passeios, é algo muito bacana.
voltando ao assunto sério agora. Os painéis solares devem melhorar também. Há uma novidade em pesquisas de energia solar. As células de perovskita. Esse nome é legal, né? Perovskita. O que esse nome te traz na cabeça? Deixa aí nos comentários. As células de perovskita prometem eficiências 50% maiores que a do silício tradicional, que na real só convertem 20% da energia que bate nelas. Além de poderem ser produzidas com uma tinta, que pode ser colocado, em superfícies como em todo barco, na vela, no deck. Já existe até testes com spray solar delas. E a produção das células de perovskita, esse nome interessante, engraçado, consome menos energia e precisa de materiais mais simples, mais abundantes. Mas, então, por que a gente já não tem isso aqui no meu barco agora aqui? Por que já não rola isso agora? Então, o grande desafio é a durabilidade. Perovskitas são instáveis sob umidade, oxigênio e até luz UV, então elas degradam muito rápido. Para durar um tempo maior, elas precisam de encapsulamento e isso é difícil, caro, e elas não resistem muitos anos no mar sem cair bastante o rendimento, como são as que a gente tem hoje de silício. Então eu vou dar uma nota moderada, cerca de 5 de 10, já que a tecnologia está avançando, deve avançar, mas talvez só chegue nos veleiros de cruzeiro daqui a um tempo. Talvez 1 ou 2 décadas, não sei. Depende muito do que os laboratórios conseguirem. Talvez, menos. Certamente isso não atrapalharia em nada o comportamento natural do velejador raiz em seu habitat natural. Eu acho que isso aí, qualquer velejador raiz ia levar numa boa, o Feng Shui não ia ser perturbado, garantido. Outra coisa que promete são as tintas e coberturas baseadas em nanotecnologia, hidrofóbicas, anti-fouling e tal. Uma nova geração de superfícies inteligentes promete acabar com incrustações sem veneno, e apesar de que veneno mesmo, nenhuma tinta de barco pode ter hoje. Já faz tempo, na real. Mas há materiais que causam mais ou menos impacto. E voltando a falar em tecnologia, uma empresa chamada PNNL desenvolveu a tecnologia SLIC. Esse sistema cria no barco tipo uma película que retém óleo que impede outros organismos grudarem no casco. E aí vai uma coisa que é meio difícil de acreditar, quase ficção científica. Mas elas se auto-regeneram quando danificadas. Isso é bom. Galera que pinta casco, acho que não ia gostar muito. Outros produtos comerciais também usam partículas de dióxido de silício para formar camadas que são ultra hidrofóbicas e que repelem sal, sujeira e protegem contra o UV também, os raios do sol. Em teoria, essas superfícies reduzem muito o arrasto e o tempo de limpeza. Mas na prática, elas atualmente são ainda caras e em alguns casos frágeis e podem desgastar ou riscar fácil e requerem reaplicações periódicas. Ou então, o que na real acaba não sendo assim uma vantagem muito grande para quem tem um barco. Mas já existem soluções no mercado, por exemplo, cerâmicas ou silicones especiais, como eu tenho aqui no barco, né, a Prop One, que eu coloco no meu hélice, que dura 2 anos, que é uma tinta que, já resolve bem, é o tempo que a maioria das venenosas duram. Eu tenho no casco a Copper Coat, que já está consagrada há muitos anos, né, tipo 2 décadas eu acho, e dura mais, né, só que, claro, a gente está falando de um material, de uma tecnologia além, que nem existe ainda. Eu diria que daqui a uns 10 anos, quem sabe, como tudo aqui é toda especulação, a gente pode ter acesso a esse tipo de material. Não atrapalharia em nada o Feng Shui do velejador raiz. Eu acho que ele ia gostar bastante disso aí. Ia falar, Aliás, todo velejador gosta de falar da tecnologia, de como ela funciona, mas muitos acho que talvez torcesse o nariz, cara, porque tem várias tecnologias nesse sentido, assim, essas tintas que eu falei mesmo, que muita gente, depois que experimenta, geralmente gosta. Mas pode ser, né, cara? Pode ser que o velejador raiz... Eu me enquadro, eu sou um velejador raiz também, mais ou menos. Não sei, cada um ia julgar de um jeito diferente. Mas, acho que não sei, cara. O velejador raiz é difícil de prever os movimentos. Ainda mais quando se fala em Feng Shui. Falando, em aceitação ou não dos velejadores mais antigos, vamos falar em motores elétricos ou híbridos. Isso aí vai dar polêmica. A eletrificação dos barcos a motor é cada vez mais real. E hoje existem soluções elétricas e híbridas que reduzem emissões, ruído, consumo de combustível também, porque tem sistemas híbridos que têm combustível também. Por exemplo, a Volvo Penta anunciou a produção limitada de um sistema híbrido totalmente integrado para iates no final de 2025. Além disso, já aconteceram travessias reais só com motor elétrico. Uma equipe cruzou o Atlântico com o Arcona 435Z, motorizado por eletricidade e um sistema de regeneração por hélice. Essa é uma tecnologia que não vai parar por aí, cara, pode ter certeza. Tem evoluído muito, baterias, motores,
porque os carros também estão indo por esse caminho. E tudo que for de motorização de barco tem uma simbiose e aproveita muita coisa da pesquisa com motores de carro, que tem muito mais grana, né? Muito mais volume para pesquisar também. A equipe, depois dessa viagem que eu citei, em um depoimento, citaram que o motor elétrico nos tornou muito melhores velejadores, reduziu manutenções e praticamente eliminou a fumaça. Todas coisas que o velejador raiz clássico, aquele do Feng Shui que eu falei, vai dizer que não precisa nem motor pra começar a falar isso. O mais clássico vai dizer que motor é pra quem não veleja, cara. Então, eu acho que o velejador raiz devia abraçar essa. Mas não são todos. Aí eu acho que eles se dividem bastante. Os pontos positivos são óbvios, né? Tipo, operação silenciosa, zero emissões ou redução no caso do híbrido. Quem tem a possibilidade de recarregar numa marina é muito legal. Mas uma das coisas mais incríveis de um veleiro é não precisar carregar o combustível, né? A gente poder velejar e encontrar o combustível, que seria o vento, que não é exatamente certo falar combustível, a energia que a gente precisa se locomover no caminho. E se a gente conseguir fazer o mesmo com o nosso motor, né? Um pouco de placa solar, um pouco gerado pelo movimento do barco, é maravilhoso, cara. Seria uma coisa que combinaria muito com a vela. Tem o mesmo conceito básico, se você for pensar um pouquinho. Mas as dificuldades, elas existem, né, cara? Por exemplo, não é viável carregar a energia necessária para você andar numa velocidade de cruzeiro normal todos os dias 24 horas só carregando com energia solar e provavelmente com a eólica também não. E isso não é só uma questão da tecnologia das placas solares hoje. É que o sol não joga tanta energia assim numa área em que o barco ocupa. Uma condição ideal, assim, essas placas, a gente fala 1550 watts aqui, essa grande. Isso é numa condição ideal, que é o sol jogando 1000 watts por metro quadrado a 25 graus de temperatura ambiente, né? A placa consegue pegar 20% disso. Mesmo que a placa chegue a 100% de eficiência, o que é praticamente impossível, mesmo nessa condição utópica que não vai acontecer, talvez ainda não desce. E o peso e o custo das baterias ainda é um fato. 1 litro de diesel guarda 30 vezes mais energia por peso do que uma bateria. Isso limita bastante o alcance de um motor elétrico puro, só com baterias. Assim, no curto prazo, os motores diesel elétricos ou híbridos parecem fazer muito mais sentido para substituir um motor, como é o caso no balanço aqui, outros vários tipos de embarcação. E isso, cara, não é nem novo, né? Isso está mais do que testado, porque locomotivas, em grande parte, são diesel elétrica, há décadas, inclusive. E boa parte dos rebocadores também são diesel elétricos. Muitos navios de cruzeiro são diesel elétricos. É uma tecnologia mais do que testada. Num barco com balanço, em vez de ter um motor de 3 cilindros, talvez eu pudesse ter um de 2. E já seria o gerador do barco, um gerador diesel, um motor muito mais bacana do que um portátil. E que eu precisaria levar um motor a menos, né? Esse aí eu dou uma nota alta para acontecer. 9 de 10, considerando que já existem opções comerciais hoje, já existem barcos que são somente elétricos no Brasil, para quem veleja só no fim de semana, por exemplo, é uma boa. E praticamente todos os novos projetos de veleiros de cruzeiro acima de 15 metros estão pelo menos estudando essa opção, principalmente lá fora. E aqui no Brasil também eu vi alguns. Ainda que nem todos adotem nesse momento, algumas pessoas escolham não ter isso. Um outro ponto: rotas oceânicas criadas por inteligência artificial. Hoje existem softwares de roteirização inteligente que combinam previsão do tempo, correntes, dados do AIS e as curvas polares do barco, que é um gráfico mostrando como o barco navega em cada rumo e em cada condição de vento. E com isso, elas acham o rumo mais eficiente, mais rápido ou mais confortável. Isso se chama weather halting. Existe, é meio caro, mas existe. E se você não tiver uma curva polar bem realista no seu barco, também não ajuda muito. Esses sistemas de inteligência artificial ajustam a rota, às vezes em tempo real, evitando tempestades, economizando combustível. E elas fazem isso de forma muito mais rápida e considerando muito mais variáveis e fatores do que a navegação tradicional. O navegador raiz olha extremamente desconfiado para isso e jamais entregaria esse poder para qualquer sistema que não fosse a sua mente e a sua intuição. Quase todos. Mas estudos no setor de transporte marítimo, no mundo dos grandes navios, usando plataformas como o Deep Thunder, que é da IBM, mostraram uma economia de até 7% de combustível por viagem, isso graças a essas rotas feitas por inteligência artificial. E além de maior segurança. E no mundo aqui dos veleiros, tem aplicativos como o Predict Wind, SailGrip, que incorporam esses elementos e fazem isso também. E no futuro, o cálculo pode até incluir dados sobre a fadiga da tripulação, ou mesmo preferências pessoais, tipo até onde você aceita adernar ou não. Resumindo,
essa inovação já está em curso hoje mesmo, por isso eu dou nota de 9 de 10. E em poucos anos eu acho que rotas por inteligência artificial vão ser bem comuns na maioria dos chartplotters, mas talvez inicialmente mais para rotas de regatas, né? Porque para ir ali de Paraty até Cotia, se você não quer se arriscar com fama de um comandante muito nerdola, assim, muito chato, acho que não vale a pena. Também não vai fazer tanta diferença na real, cara. Tem mais sentido, o Weather Houghton tem mais sentido em longas travessias. Outra coisa, sensores preditivos em Internet of Things, ou seja, a internet das coisas. Nunca na história dos barcos da humanidade houve tantos sensores na nossa volta. Até no pulso, porque, né, o Apple Watch, sei lá. E eles estão ficando cada vez mais inteligentes, né? Tipo, tem redes de sensores a bordo que podem monitorar coisas como a saúde dos motores. Eu tenho aqui no barco, na verdade, no meu voo D130. Consumo de energia, tem aqui também. Integridade estrutural, esse ainda não, mas eu já vi, por exemplo, um sensor no estádio de proa que mede a tensão do estádio. E já há integrações com plataformas globais, como uma rede de manutenção via satélite, que permitem suporte remoto e logística de peças. A nota também aqui é altíssima, 9 de 10. Porque, na verdade, várias dessas tecnologias já existem e eu tenho aqui no meu barco, na real. Né? Um bom exemplo é o Cerbo GX, que eu tenho da Victron Energy, e que a Sem Fronteiras Motorhomes instalou, uma empresa que vale a pena citar aqui, muito legal, que fez um trabalho maravilhoso no balanço. Eles monitoram o barco, centenas de parâmetros, online, e se alguma coisa sai fora, eles têm como entrar em contato ou até fazer updates e trocas na configuração que resolvam isso, se você quiser, né? Porque certamente o velejador raiz não vai gostar disso. Isso tem lá seus desafios, né? Como a conectividade em alto mar, mas cada vez mais tem internet via satélite, tipo Starlink, né? Que nem é tanto uma dificuldade. Essa foi uma lista de coisas que me chamaram a atenção, eu separei aqui, mas há muitas outras tecnologias ali dobrando a esquina, né? Por exemplo, há quem fale em velas do tipo asa, rígidas, que já existem para regatas, ou inteligência artificial a bordo para ajustar essas velas em tempo real, baseada em visão computadorizada, o que ia tirar toda a graça e o velejador raiz ia tipo, não sei, ia explodir, ia jogar sal em cima, se bem que no mar não faz diferença nenhuma, quando você joga uma praga, como é que é? Ia amaldiçoar e jogar praga em quem inventou isso aí. Mas elas já existem em navios. Alguns poucos que estão testando essa tecnologia de novas velas, né, para economizar combustível. Navios gigantes. Ia tirar muita graça de velejar, né? Eu, sinceramente, acho essa aí horrível. Mas, não sei. Quem sabe? Cara, e até barcos autônomos que navegam sozinhos. Tá meio distante do lazer isso. Eu ficaria meio preocupado em navegar, tipo, dormir enquanto o barco autônomo vai, assim, sem qualquer supervisão, né? Mas eles já existem em uso militar, científico, e uma empresa do grupo da Olus, que fez o meu Doghouse aqui, que vocês devem ter visto em outro episódio, o SVV, produz barcos autônomos. Outra coisa que pode ser interessante no futuro é o uso de impressão 3D para imprimir peças sobressalentes de alguma coisa que pudesse ser de plástico, né? A Marinha Americana já usa isso e com peças de metal, cara, em porta-aviões e tal. E também robótica subaquática para limpeza de casco, o que já existe na Europa. Não vi aqui no Brasil ainda, mas já vi vídeos. Todos esses são sistemas que prometem maravilhas e alguns devem entregar mesmo, né? E que ao mesmo tempo, uma parte deles aí tem um certo potencial para estragar muito o que a vela tem de incrível. Porque as coisas não são só boas e só ruins. E elas podem fazer isso mesmo entregando o que prometem. Tirar um pouco da autonomia, do contato com a natureza, da simplicidade, de um treinamento assim, da intuição. Mas aí pode ser o meu lado raiz falando. E eu acho que tudo isso em conjunto atrapalha o Feng Shui. Mas dá medo que seja como o cara que vai acampar e ao invés de levar uma barraca boa, ele constrói um prédio de 3 andares no lugar e ele acha que tá acampando, mas ele não tá mais acampando, ele não tem mais o mesmo sentimento. E às vezes essas tecnologias, elas trazem um pouco desse medo. Muitas das coisas que eu tenho aqui no barco já tiraram um pouco disso. Será? Não sei. Se você não concorda com alguma coisa que eu falei, por favor, coloque aí nos comentários. Isso é absolutamente especulação. Tem uma margem de erro enorme aí. E se você gostou muito mesmo e assistiu já vários episódios, não deixe de se tornar um apoiador, porque ajuda pra caramba qualquer quantia que você der lá. E você participa do grupo de WhatsApp que a gente tem, uma chance de falar direto comigo, se você achar isso uma vantagem. E você também participa de sorteios que a gente faz aqui, de aula de vela, de passeios, e que podem ser a sua porta de entrada pra vela, quem sabe. E aí eu vou mostrar um momento privado aqui que a gente não costuma mostrar. A Marisca indo no banheiro. Marisca? No meio da gravação, meu. Que é isso? Não, tchau, vocês não mereciam ver isso, desculpa.